Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Rotina Clínica. Sou Ian Alves, cofundador, e hoje vamos falar sobre como manejar hemorragia digestiva alta, HDA. Primeiramente, vale a pena pontuar que a incidência anual de hospitalização por hemorragia digestiva alta nos Estados Unidos é de aproximadamente 65 casos por 100 mil indivíduos, sendo maior entre os homens e com maior incidência com o avançar da idade, ou seja, é um tópico muito prevalente. Inicialmente, a gente tem que fazer a avaliação diagnóstica e é preciso sempre atentar-se à história clínica, ao exame físico e exames laboratoriais, buscando elementos que corroboram a hipótese diagnóstica, sendo os principais a evidência de hematêmese, ou seja, um vômito com sangue ou material semelhante a pó de café, a história clínica de melena ou evidência de melena ao exame físico, história prévia de HDA e fatores de risco para HDA, como o uso de AINES, cirrose hepática e infecção por H. pylori, por exemplo. E a relação ureia-creatinina sendo maior que 60 é um grande indicativo de sangramento do trato gastrointestinal. As principais etiologias, sem sombra de dúvida, são as duas primeiras: a úlcera duodenal ou gástrica e as varizes esôfago-gástricas. Além dessas, a gente ainda tem esofagite grave, síndrome de Mallory-Weiss, tumores gastrointestinais superiores, ruptura esofágica e angiodisplasia. Quanto à abordagem no cenário de emergência e até mesmo no cenário de internação em leito de terapia intensiva, nós teremos 6 passos principais, seguindo essa ordem e às vezes podendo ser feito de forma concomitantes. Inicialmente, é fundamental ofertar o suporte hemodinâmico, realizar a estabilização hemodinâmica do paciente, ou seja, no paciente instável, isto é, com rebaixamento do nível de consciência, taquicardia, hipotensão ou outros sinais de lentificação do tempo de enchimento capilar, a gente sempre deve infundir solução cristalóide, inicialmente 500 ml EV, de forma imediata, e reavaliar e repetir de acordo com a necessidade, visando estabilidade hemodinâmica. O segundo passo é ofertar o suporte transfusional, e deve-se ter muito claro na mente que é o seguinte: a hemotransfusão de concentrado de hemácia deve ser sempre individualizada, tendendo a ser o mais restritivo possível, ou seja, a gente vai realmente solicitar o concentrado de hemácia, fazer o suporte transfusional quando realmente houver necessidade. E a gente tem os principais norteadores, que são assim, termos absolutos, algo indicativo formal de que realmente esse paciente precisa de concentrado de hemácia, sendo eles HB menor que 7, que a gente sempre transfunde, ou um paciente com HB entre 7 e 10, sendo coronariopata, cardiopata ou na vigência de instabilidade hemodinâmica associada com alta perda sanguínea estimada. O terceiro ponto é utilizar o inibidor de bomba de prótons, tendo em vista que a úlcera péptica é a principal etiologia da HDA em pacientes não cirróticos, principalmente, é prudente sempre utilizar dose plena de IBP, de forma empírica, isso ainda no atendimento inicial da hemorragia digestiva alta na emergência. Temos duas principais opções: o esomeprazol, 80 mg EV em bolos, seguida de 8 mg hora contínuo, ou o omeprazol, 80 mg EV em bolos, seguido de 40 mg de 12 em 12 horas. No nosso Instagram há um post específico de IBP. Dê uma olhada lá e confira. E logo em breve traremos também aqui para a plataforma do YouTube. E uma observação é que o IBP deve ser mantido por pelo menos 3 dias ou até a exclusão de hemorragia digestiva não varicosa. O quarto ponto é o uso do vasoconstritor esplâncnico, mas esse é destinado ao tratamento do paciente com hemorragia digestiva alta varicosa. Atentem-se a isso, ao paciente com hemorragia digestiva alta varicosa, porque a fisiopatologia dessa hemorragia digestiva é justamente pela hipertensão portal, e o vasoconstritor esplâncnico vai agir justamente nesse ponto, reduzindo a hipertensão portal, reduzindo, portanto, a mortalidade, o sangramento e o risco de recidiva de sangramento. Mas aí você me pergunta, como eu vou saber se é ou não varicosa? Num paciente com estigma de hepatopatia crônica, num paciente sabidamente cirrótico, a gente lança a mão do vasoconstritor esplâncnico, mesmo antes de fazer o tratamento definitivo ou mesmo antes de chegar à etiologia específica.
E as principais formas de administração desses fármacos são a terlipressina, de 2 a 4 mg EV em bolos, com manutenção de 1 a 2 mg de 4 em 4 horas, até hemostasia ou até 5 dias. A outra possibilidade é o octreotide, de 20 a 50 microgramas EV em bolos, acompanhado de infusão contínua, 50 microgramas hora por até 5 dias. O quinto ponto é o uso do antibiótico profilático. É sabido que cerca de 20% dos pacientes cirróticos admitidos com HDA encontram-se com infecção associada, e até 50% desses pacientes cirróticos vão desenvolver infecção ao longo da internação. Dessa forma, deve ser sempre realizado um antibiótico profilático no paciente cirrótico, visando uma redução global nas complicações infecciosas e diminuição da mortalidade. O antimicrobiano de escolha é a ceftriaxona, 1 grama EV, uma vez por dia. E o sexto passo é o tratamento endoscópico. A endoscopia digestiva alta, EDA, é o exame de escolha na abordagem da hemorragia digestiva alta, sendo diagnóstica e terapêutica, além de ser responsável pelo diagnóstico etiológico de até 90% dos casos. Deve ser realizado sempre de forma precoce, isto é, nas primeiras 24 horas, contudo, idealmente deve ser realizado em até 12 horas, quando a suspeita etiológica é varicosa, na qual o sangramento é mais volumoso. E uma observação importantíssima é que o paciente tem que estar estável hemodinamicamente antes da realização desse exame. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, salve e se inscreva no nosso canal para receber mais informações desse tipo. Muito obrigado.